Oi pessoal, esse é o Madu Fala e hoje eu vou falar pra vocês sobre algo que eu tenho certeza que você tá usando agora pra me assistir. Isso mesmo, a internet. Você sabe como a internet surgiu e como ela chega até sua casa? Se não, fica tranquilo que eu já vou te explicar. A internet, ela surgiu em um cenário de guerra, mais especificamente na Guerra Fria. Para quem não sabe, a Guerra Fria foi uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nunca houve um ataque físico, mas tudo começou quando a União Soviética resolveu criar o primeiro satélite. O primeiro satélite se chamava Sputnik e o presidente dos Estados Unidos ficou em pânico. Na época, a tecnologia da União Soviética estava muito mais avançada do que os Estados Unidos. E isso gerava um certo medo, né, de perda de dados, de ataque mesmo. O presidente dos Estados Unidos, com o Sputnik, resolveu fundar a Agência Tecnológica para a Guerra, a chamada DARPA, porque eles achavam que a União Soviética ia vir atacar, quando na verdade era uma bobeira. O Sputnik só serviu para investigar o espaço e entender se existia vida sobre ele, né? Se existia formas de sobrevivência no espaço. Então a DARPA, com medo de sofrer um ataque, criou uma pequena rede chamada ARPANET, que nada mais era do que 4 computadores conectados que se comunicariam entre si. Então, se a União Soviética atacasse de um lado, eles não perderiam, né, as informações, porque teriam um backup de todas elas. No entanto, a ARPANET no primeiro momento era bem limitada, porque fazendo uma analogia rápida, é como se fossem 4 pessoas que falassem idiomas diferentes. A intenção era fazer com que a rede se comunicasse, que as máquinas dessa rede se comunicassem entre si, mas isso não aconteceu. Então, se 4 pessoas que falavam línguas diferentes não conseguiam se comunicar, assim também era com as máquinas. Naquela época, as máquinas só conseguiam se comunicar entre si se fossem de mesma marca. Então, o IBM só se comunicava com o IBM e assim sucessivamente. Foi aí que, tendo essa dificuldade, criou-se um protocolo chamado NCP. Esse protocolo servia para padronizar as linguagens das máquinas, fazendo com que elas conseguissem fazer essa comunicação. No entanto, também era bem limitado, tinha um grande problema, que o que acontecia? Quando uma transferência era feita de uma máquina para outra, então aqui eu tenho 2 máquinas se comunicando. Quando elas estavam em comunicação, quando elas estavam fazendo transferência de dados, a rede parava. Então as outras 2 ficavam sem funcionar. Isso deixava tudo mais vulnerável ainda para um possível ataque que os Estados Unidos achavam que iria acontecer. Então, sofrendo, né, passando por tudo isso, já em meados de 1970, ficou tudo grande demais e a rede, que a princípio tinha o intuito de ser militar, acabou que todo mundo entrou nessa brincadeira e os militares falaram: não, aqui não vamos mais administrar essa rede, tá muito grande, então chega, a gente vai ficar só com a nossa base militar. Então a ARPANET foi dividida em 3. A ARPANET se dividiu em MILNET, que é a rede militar, que ficava só os dados da base militar dos Estados Unidos. A NSNet, que ficavam apenas dados científicos, então era uma rede que os cientistas usavam para poder fazer suas pesquisas e etc. E a rede comercial, que era a rede utilizada pelo povão. Eu, você e todo mundo. Então, depois dessa divisão, o protocolo NCP evoluiu o Pokémon. Surgiu um novo protocolo chamado de protocolo TCP, criado pelo pesquisador Bob Kahn, para mais ou menos 1979. Esse protocolo fazia com que a comunicação entre as máquinas fosse mais efetiva, então com ele não se parava a rede. Então, por exemplo, eu conseguia fazer as transmissões de dados entre máquinas simultâneas sem que a minha rede caia. Era basicamente isso que o TCP fazia. Só que, lógico, né, pelo volume, eles começaram a ter um problema de identificação de máquinas. Então, sabiam que ia ter que fazer, continuar as transferências de dados, porque precisa manter tudo funcionando, mas não tinha mais como identificar as máquinas. Então, assim, eu sabia que eu tinha que entrar na internet e repassar dados para uma determinada pessoa, uma determinada loja, por exemplo. Mas quem vai receber esses dados? Eu não tenho como identificar a máquina, começou a virar uma bagunça, e aí entrou um outro cara na jogada que foi muito importante, que é o VINCERF, o protocolo IP, que servia para a identificação de máquinas, que é o que a gente usa até hoje. Depois houve uma junção do protocolo TCP com o protocolo IP, e aí a gente tem hoje o TCP/IP, que é o que popularizou e é o que a gente usa até hoje. Então teve toda essa evolução para a gente poder chegar na rede que é hoje, que no
chamavam-se de Internet Network. E aí, reduziu tudo, porque as pessoas têm preguiça de falar, virou a internet. A milagrosa internet que todo mundo fica felizão, né? Tudo, você já me contou como a internet surgiu, o que aconteceu, o que gerou, mas e aí, como que ela chega na minha casa? Exatamente, gente. Vocês acham que é pelo quê? Por satélite? Por telepatia? Wi-Fi? Quem pensou uma dessas opções errou. A internet até hoje é passada por cabos. Por cabos, sim. Mas cabos submarinos. E até hoje, quais países têm esses cabos, por onde passa, toda a rota desses cabos tá prontinha na internet para vocês. Através do Submarine Cable Map. Vou deixar uma foto aqui com o link do site e como ele tá hoje, pra vocês poderem ver. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que eu tenha ajudado alguém. Dá um like nesse vídeo se você gostou, se você não gostou também dá um like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma outra sugestão de vídeo. E passa para aquele seu amigo que tá estudando sobre a história da internet.